Nós estamos aqui na Casa do Choro, no Rio de Janeiro, e antes de começar essa entrevista, eu já queria agradecer a Luciana Rabelo e Maurício Carrilho pela cessão desse espaço, que é um ponto de referência da música brasileira. E aqui é o melhor lugar para essa apresentação, já que a Guitar Corp pela primeira vez está lançando um CD com o chamado Violão Brasileiro. E o que é violão brasileiro? Quem vai explicar é o próprio João Camareiro, o dono do disco. João, o que é violão brasileiro? Bom, eu acho que essa é uma questão bem ampla, né? Sendo o Brasil um país de uma proporção continental, é natural que a gente tenha muitas expressões, muitas maneiras, muitos sotaques dentro de um país, de como tocar o violão, né? Eu digo isso, por exemplo, o Nordeste tem uma escola riquíssima de violão, com frevo, maracatu, uns ritmos muito peculiares. O sul do Brasil tem uma escola totalmente diferente, que é muito mais ligada à música espanhola, por exemplo, uma técnica mais flamenca, né? E no Rio de Janeiro acontece um fenômeno que foi o surgimento do choro, que é a mistura de... O Rio de Janeiro, quando surgiu o choro no final do século XIX, era um caldeirão, uma efervescência cultural, né? Com a influência da música europeia, da música africana. E aqui, por ser a capital, reunia muitos músicos do país todo. Então foi aqui que ocorreu essa mistura do violão do Nordeste com o violão do Sul, com o violão de São Paulo, com o violão, enfim, do país todo. Então, eu acho que o violão brasileiro, o que a gente tem como violão brasileiro, compreende essencialmente o violão, talvez carioca, né, daqui do Rio, sendo que eu acredito que a essência desse violão é nordestina. E eu digo isso por causa das figuras que vieram do Nordeste e fizeram essa escola aqui no Rio, que, só para citar alguns, o João Pernambuco, por exemplo, e o Meira, o Jaime Florence, que foi professor, ele veio de Pernambuco também, e foi professor de grandes violonistas brasileiros como Rafael Rabelo, Baden Powell e o próprio Maurício Carrilho, que hoje coordena aqui esse espaço. Então foi através dessa fusão, né, essa grande mistura, que nasce esse violão, que é um violão extremamente sofisticado, muito rico, tem um repertório muito peculiar, muito idiomático do instrumento, e a gente tem alguns representantes desse violão, né? Acho que o primeiro grande violonista brasileiro, assim, dessa escola mais popular do violão foi o Baden Powell, né? Que foi quem levou esse violão para o mundo. Depois a gente pode citar um monte, mas eu acho que o principal deles foi o Rafael Rabelo, né? Que é uma grande influência para todos os músicos que vieram depois dele, não só violonistas. Então, essa escola brasileira é muito, muito rica, tem uma história muito bonita e um repertório também super violonístico. Então acho que já cabe logo no início falar do teu parceiro nordestino, que é um excepcional músico, um cara extraordinário. Claro. Eu tenho a alegria de ter esse cara na minha vida, que é o João Lira, que é um mestre, e ele vem do Nordeste e conhece a fundo os ritmos, as linguagens e os sotaques de cada micro manifestação musical que tem lá no Nordeste, que são milhares, assim, são muito grandes. E eu devo muito ao João, porque foi ele que me incentivou muito a começar uma carreira como solista, né? Eu, na minha formação como violonista, sempre fui essencialmente um acompanhador, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E para essa música brasileira é uma grande escola, né? O acompanhamento da música brasileira, do choro, do samba, da valsa, do frevo, enfim. Olha, eu diria que foi um desvio pessoal, assim. Na minha família todos são muito musicais, mas não tem nenhum músico profissional. Meu irmão toca, mas não é músico profissional. E eu sempre fui muito ligado à música. Estudei um pouco de piano quando era pequeno, depois um pouco de música na escola. E comecei a tocar violão com 14 para 15 anos, assim. Então, foi um pouco tarde, na verdade, né? Mas a partir daí eu não fiz outra coisa, a não ser tocar violão. Você falou em tarde, para quem não está habituado
com a sequência de vida de um músico, o Rafael Rabelo, que ele citou, já era profissional com 12 para 13 anos. Então, não é maluquice dizer que aos 14 já estava velho para começar. Você está lançando um CD pela Guitar Co-op, que é um selo que se notabiliza pelo violão clássico. Sim. Ela é especializada em violão clássico, ela atualmente é um dos maiores selos do mundo em violão clássico. E aí eu sou obrigado a falar na primeira pessoa. Eu sou um luthier, eu sou especializado em violão clássico, e um dia você me procura para que eu ajudasse na produção do teu CD. E eu falei, olha, eu sou especializado em clássico. Aí você falou, pois é, mas é exatamente isso que eu quero. E eu tive uma certa questão, achando, será que eu não vou ajudar a deixar o disco muito duro? De onde você tirou a ideia de fazer essa junção? O teu violão brasileiro, mas com um approach um pouco mais clássico? Bom, acho que são alguns pontos que eu sempre tive dentro de mim, assim. Apesar de eu ter sido, a maior parte do tempo, um acompanhador de violão, eu sempre tive um fascínio pelo violão clássico. Sou apaixonado pelo Segovia, pelos Abreu, e acho que pelo Fábio Zanon, enfim. Acho que todo mundo que gosta de violão também gosta desses caras. E imediatamente, quando eu comecei a desenvolver um trabalho como solista, isso estava muito dentro de mim. Era uma coisa meio intrínseca, essa concepção sonora. E eu acho que esse tipo de música que eu faço, que é essa música brasileira, ela é rica e profunda o suficiente para permitir essa flexibilidade. Ela cabe isso, entendeu? É uma coisa que você não descaracteriza ela, você dando um acabamento estético, que eu acho que é o que eu sempre busquei no violão clássico. A coisa de sonoridade mesmo, de timbre, de variação, de acabamento. Isso é uma coisa que eu sempre bebi muito no violão clássico. E é uma coisa que eu busquei especificamente para esse trabalho. Então eu sinto que quando eu procurei você para a gente fazer isso, era justamente isso que eu queria. Era uma visão que talvez eu não tivesse, ou talvez eu tivesse, mas não sabia executar. Então eu procurei alguém do ramo para me ajudar nesse sentido. Então o resultado eu acho que tá sendo legal. E a gente conseguiu juntar as duas coisas da melhor maneira possível, né? Que é fazer uma música com sabor, né? Com swing, com balanço e com um acabamento estético, sonoro de uma música clássica, por exemplo. Inclusive o meu depoimento sobre o disco, como ouvinte do disco, é que, e a gente vai falar disso agora, do repertório, é que eu separei o repertório em 3 partes. Uma parte mais puxada para o clássico, uma parte mais puxada para a tradição e uma parte para a tua parte autoral. Sim. Né? E o que eu achei curioso é que cada parte tinha um sotaque próprio, sem perder a tua individualidade. Ou seja, de olhos fechados, no meio de vários violonistas, a gente te reconhece. No entanto, cada uma tem a sua linguagem, está muito clara ali. Isso, eu pessoalmente, como ouvinte, achei espantoso. Né? Agora, esse repertório, você escolheu ele como? Bom, eu acho que é principalmente pelo prazer de tocar ele, né? São coisas que eu gosto de tocar, são coisas que quando eu vou fazer um recital, tocar algum concerto, alguma coisa, eu toco. E são peças, eu acho, representativas para cada uma dessas coisas que você falou, para cada linguagem dessa. E eu acho que algumas têm uma importância histórica, né? Por exemplo, gravar Garoto, né? O Aníbal Augusto Sardinha, que é um grande pai desse violão brasileiro, que influenciou o próprio Baden Powell, influenciou todo mundo, foi um modernizador da música. Gravar o Radamés Inátali, que é um compositor contemporâneo, que eu sou apaixonado pela obra dele para violão. E que o Radamés, eu acho que representa muito essa minha busca. Porque ele vivia nesse limiar, né, entre o clássico e o popular. Né? Ele fazia a música popular com esse acabamento clássico. Né? E não que a música popular não tenha acabamento, não é isso. Mas é porque eu acho que era a fusão perfeita das duas coisas. Né? Ele conseguia fazer uma peça com uma estética dentro do formato clássico, mas com a estética da música popular, com balanço,
com esse sabor todo, com as peculiaridades de cada linguagem. E eu acho que o Radamés representa muito bem o que eu busco por conta disso. E gravei algumas coisas minhas que eu componho também. Curiosamente, eu não componho tanto para violão, não tenho muita coisa para violão solista. Eu tenho coisas para outras formações, tenho parcerias com grandes músicos, né? Inclusive com um grande poeta brasileiro, o compositor Paulo César Pinheiro, que muito me orgulha. E foi isso, eu acho que também tinha espaço para colocar alguma coisa da minha produção e que talvez retrate um pouco da produção contemporânea do repertório do violão brasileiro. Nesse disco você tem músicas tuas, músicas de parceria com o Cristóvão Bastos, música do Garoto, como você já falou, música do Agostinho Barrios, Radamés. Tem mais alguém que eu tô lembrando? Rafael Rabelo. Rafael, termina com a belíssima música do Rafael. E tem participação especial no disco. Tem também uma música minha em parceria com o Rafael Momit, que é um violonista novo, né, da geração nova de violonistas brasileiros. E tem algumas participações no disco que eu fiquei muito feliz, acho que enriqueceram muito. Uma participação é o João Lira, que eu estava falando anteriormente, que é um grande mestre para mim, que a gente gravou um maracatu dele, que ele tem uma linguagem muito peculiar. Ele faz um tipo de maracatu que já não é tão comum, que é um maracatu um pouco mais lírico. E a gente gravou um choro do Canhoto da Paraíba, que o Canhoto da Paraíba também foi um grande compositor, um grande violonista brasileiro, assim, muito, muito peculiar. E tem uma obra incrível, compôs muitos choros. E o João Lira tocou muitos anos com o Canhoto da Paraíba. E para essa faixa também tem a participação do Lucas Arantes, que é um grande amigo, um cavaquinista, né? Toca cavaquinho. E eu queria trazer um choro mesmo pro disco, para mostrar esse lado, né? Para trazer bastante de onde eu venho. Então, por que eu digo que é um choro mesmo? Porque não é um choro para violão solo. É um choro que eu solo a melodia, o João me acompanha no violão e o Lucas toca cavaquinho. A gente vai dividindo o solo, eu e o João Lira, e o Lucas vai acompanhando o tempo todo. E é um choro inédito do Canto da Paraíba. Então é um momento bem especial assim do disco. Eu acho que retrata bem da onde eu venho e é uma coisa bem autêntica. Essa peça do João Lira, eu até coloco, fazendo um teaser para quem se interessar, que a gente não vai colocar trechinho dessa música, tem que ver no CD. Porque é uma coisa que me surpreendeu muito, que é um maracatu minimalista. Ele vai fazendo um crescendo, vai fazendo um crescendo. É uma coisa assim muito impressionante aquela música, e a maneira como vocês realizaram a peça. As trocas ali de quem faz o que na melodia. Aquilo ficou muito interessante. E também uma coisa que me impressionou, eu acho importante registrar, da qualidade dos músicos, tanto do João Lira quanto do Lucas, a velocidade com que eles são capazes de gravar. Porque gravação, para quem não está habituado, é um negócio complicado, é um negócio lento. Você toca de novo, repete. Eles chegaram, tocaram e acabou. Né? Eles são absolutamente fantásticos. Aqui fica o elogio e o agradecimento a eles também.